Tudo bem, Thaís? Oi, Má, tudo jóia com você? Tudo jóia Que também. bom, feliz em estar aqui. Conta um pouquinho a sua história no empreendedorismo pra gente. Claro. Má, olha só, a minha história no empreendedorismo, ela começou quando eu era CLT, né? Como a maioria das pessoas, eu Verdade. acho. Então, como trabalhava como CLT, ela está muito relacionada à minha vida. Eu sou publicitária por formação, tenho uma pós-graduação em comunicação organizacional e relações públicas e comecei a trabalhar aos 17 anos. E aí já entrei na área de marketing, comunicação, assessoria de executivos. Trabalhando, estava tudo certo. A minha história ela tá muito relacionada à história da minha vida, na verdade, de uma maneira geral, porque foi a minha vida que trouxe os motivos pelos quais eu decidi empreender. Então, trabalhando com marketing, comunicação, estava tudo bem, tudo certo, tudo ótimo na minha vida. Eu tinha 23 anos quando eu descobri que eu estava com câncer no sistema linfático. E aí, quando eu fiz essa descoberta surpreendente ali naquele momento, obviamente eu falei, e agora? Né? Eu era uma jovem que estava sempre na rua, saía, não parava dentro de casa e eu estava com câncer no sistema de imunidade do meu organismo, né? De defesa do meu organismo. Não, e quando, né, Thaís? Com Com 23 vinte e anos, três você imaginava anos. que ia passar por isso, né? Exatamente. E aí, é, o tratamento foi quimioterapia, radioterapia e a imunidade do meu corpo ela ia a zero mesmo, Eu sei. sabe? Então eu tinha que ficar dentro de casa. Foi aí que eu comecei a estudar muito, a ler demais, a entender muitas coisas sobre mim e aí a minha cabeça empreendedora começou a surgir, porque eu comecei a escrever um blog na época e falar um pouco sobre as coisas que aconteciam ali comigo. Fui convidada, então, doente ainda, a dar palestra. E comecei a palestrar ali, com 23 anos. Minha primeira palestra foi na clínica em que eu fazia tratamento para os pacientes, contando o que eu estava aprendendo ao longo desse processo. Nossa, que incrível. O tempo foi passando, eu concluí meu tratamento, 6 meses de químio, mais um mês de radioterapia e voltei para trabalhar. Voltei para a empresa em que eu trabalhava e lá eu também dei palestras, palestras nos nossos grandes eventos. Então, palestras para médicos, palestras para muita gente ali. Fui dando essas palestras e aí eu disse não. Eu acho que chegou um momento de começar a pensar o que eu vou fazer. Eu trabalho com marketing, com comunicação, vendendo serviços de empresas, mas eu quero mesmo trabalhar com pessoas. Eu quero usar tudo que eu sei aqui para vender a empresa, mostrar a pessoa, mostrar a empresa. Eu quero usar isso para pessoas. E eu queria que as pessoas se vissem do jeito que eu me vi no dia em que eu, passando pelo tratamento, raspei o meu cabelo, olhei no espelho e me vi careca. Porque naquele dia eu me olhei nos olhos, mas eu falei assim: eu sou bonita de verdade. Eu sou bonita de verdade. Eu quero mesmo que todo mundo sinta isso. Só que sem precisar passar pelo que eu passei. Aquele foi o meu start. E aí, no mercado, dando palestras e eu vendo aquela movimentação com as pessoas, é muito gostoso quando você fala, as pessoas se emocionam, elas entram na sua história, né? E eu disse, não, eu preciso entender como que eu vou fazer isso acontecer. Como Deus que eu vou fazer para que as pessoas se vejam da maneira como eu me vi. Bonitas porque elas realmente são lindas de verdade, diante do que elas têm, diante das suas histórias. Então eu decidi estudar consultoria de imagem. Me formei em consultoria de imagem, fiz muitas especializações na área, etiqueta corporativa, consultoria masculina, coloração pessoal, enfim, muitas especializações e iniciei o meu processo de transição de carreira ainda sendo CLT. Ao longo desse processo, eu tinha um caderno em que eu ia anotando todas as técnicas que eu ia fazendo, porque naquela época não tinha curso, né? Isso a gente tá falando de 7, 8 anos atrás. Então, não tinha curso online, essas coisas, não era tão fácil acesso à educação assim. Então, eu ia pegando todo o meu material ali como uma comunicadora publicitária, RP, e eu ia trabalhando para quê? Para que eu criasse uma reputação como eu ainda sendo CLT, para que as pessoas já me vissem como uma empreendedora, para que no momento em que eu começasse a empreender, eu saísse ali do meu trabalho como CLT e já tivesse carteira de clientes.
fui fazendo esse jogo ali, estudando e anotando tudo nesse caderno. De fato, foi o que aconteceu. 2 anos depois, quando eu consegui sair lá do meu trabalho, tudo de uma maneira muito planejada. Na semana seguinte, eu estava assinando meu primeiro contrato com uma cliente que fazia parte da empresa em que eu trabalhava. Que Então, bacana. deu super certo. Essa foi a história de como eu cheguei ali. E aí, nesse tempo, uma outra pessoa me procurou também daquela empresa e disse assim: eu quero que você faça para mim o que você fez para você. Olha que E interessante. aí eu entendi que aquele caderninho eu tinha criado uma metodologia de marca pessoal e reputação. Metodologia essa que se chama Seja. Hoje virou o meu método de trabalho, o método que eu aplico nos meus clientes e nos meus alunos para a extração de marca pessoal, para que a gente tenha uma gestão dessa marca que leve a uma reputação positiva de acordo com os objetivos de cada um. Esse é o método Seja. Então, hoje eu tenho essa metodologia. E aí, lá atrás, quando eu comecei a empreender, eu disse não. Eu tenho esse desenho guardado até hoje, Má. Eu disse não. Eu vou fazer um desenho aqui que eu quero ter várias empresas e que elas girem em torno da minha marca pessoal. Então, primeiro eu alavanco a minha marca, depois eu vou criando essas empresas. Momento em que eu estou hoje. Então, eu tenho mais 2 empresas. A Tagra. A Tagra é uma marca de acessórios. Eu tenho 2 sócios muito especiais. A minha mãe, que produz os acessórios, Que e o meu legal. irmão. Então, ela é uma empresa que eu faço questão de que as pessoas saibam que ela é uma empresa criada pela família Figueiredo ali. A gente trata as nossas clientes com muito carinho, elas sentem todo o amor com que as nossas peças são produzidas. Todas elas recebem uma carta escrita à mão por mim ou pela minha mãe, que é minha sócia, porque Que elas, hoje é o diferencial, né? com Porque a gente está certeza, muito no digital. E você recebeu, acho que até uma surpresa, né, para os clientes. Isso é muito bacana. com certeza, mas a gente faz questão que o nosso negócio tenha essa essência. Então, é a cartinha, é o cheiro que vai ali no nosso produto, porque é uma essência que nós desenvolvemos com base no perfume que a minha mãe e as minhas tias faziam quando elas eram adolescentes, elas produziam o próprio perfume. Então a gente Olha. usou aquela receita, deu uma mudada na essência ali, e a gente conta muito essa história na nossa marca, que tudo começou com a minha avó, que costurava, nada vem do nada, eu digo, sabe, Má? Quando a gente fala Familiar mesmo, né? quando a gente fala em marca pessoal, eu falo nada vem do nada. É verdade. Quando eu parei pra entrar, assim, nesse aspecto da nossa marca Tagra, eu olhei pro meu irmão e eu falei, qual é a relação da marca pessoal dele com essa questão de acessórios, de moda, de beleza? Tem relação? Tem relação. Ele era o único homem de uma casa com 2 mulheres. Ele sempre reparou nisso, ele sempre deu a opinião, ele sempre deu palpite. Ele sempre reparou, inclusive, na roupa que as namoradas dele usavam. Então, assim, É o é, lado feminino do homem. tem essa relação, exatamente, tem essa relação. Então, a Tagra é o meu segundo negócio. E agora a gente entrou com o meu terceiro negócio, que eu tenho também uma sócia. Essa empresa é a Pode Comunicar. Nós trabalhamos com um processo em que a gente faz a consultoria, a gente detecta o problema dentro das organizações que são relacionados à comunicação, e aí a gente propõe um plano educacional de palestras, treinamentos, workshops, tudo por meio, inicialmente, da consultoria em que a gente faz o diagnóstico, para que a gente sane os problemas relacionados à comunicação, que de alguma forma afetam o clima organizacional e a produtividade. Então, a gente elimina os ruídos de comunicação para que a gente tenha uma organização que trabalha de uma maneira fluida, que obviamente vai ter resultados que vão ser fluidos também. Então, essa sou eu no empreendedorismo, essa é a minha marca. Que bacana, Thaís. Não, é aquilo que eu falo, eu também passei por isso, né? Eu tive 2 já. Entendo perfeitamente. Eu sempre falei isso. A gente tem 2 escolhas: ficar se lamentando ou ir para cima, né? Agir, Você escolheu ir para cima, o com agir. certeza. E isso é o diferencial. E olha o que você construiu, né? Sim, Você de alguma forma já não estava contente no SLT e vamos sim, mudar. E foi bem no momento realmente que a gente entra, né, para dentro da gente. A gente fica sim. repensando sobre a nossa Eu falo vida. que é o nosso casulo, sabe, É o Má? nosso É o casulo. casulo. Todo mundo tem um momento de casulo e daí depois a borboleta Exatamente. aparece É. maravilhosa, voando.
Que susto, eu falei, é a Cíntia. Que legal, é isso mesmo. É a borboleta aí É. saiu do casulo. Que história incrível. Volta um pouquinho, porque pra É. fazer esse corte vai ser complicado. Vai. Volta no contexto da borboleta, por favor. Vamos lá. Eu falo, Má, que esse tempo, ele é o nosso casulo, né? Então, a gente Exatamente. tá no casulo, a gente passa por esse momento de olhar para si, de uma introspecção que muitas vezes é forçada, todo mundo tem isso. Eu acredito até que esse momento vem de algumas rupturas, né? Então, a Sim. gente tem rupturas de trabalho, rupturas com pessoas, perda de alguma coisa de repente, ou um novo momento que chegou e foi uma ruptura do anterior e esse momento não é maravilhoso. E aí a gente passa por esse casulo e aí depois a borboleta tá pronta para voar. Exatamente. Eu acho que eu sempre falo isso, né? Se a gente não para e a gente às vezes vai no Sim. automático, o nosso corpo para. E aí faz você repensar em Sim. tudo. Que história maravilhosa. Ah, E agora a gente vai obrigada. falar um pouquinho da Thaís Figueiredo, marca e reputação, marca pessoal e reputação. Thaís, eu vou te fazer algumas perguntas e você Vamos lá, fica à bora. vontade para Bora, Má. responder, para voltar, para Vamos lá. incrementar, que eu acho que você tem muito o que passar. Vamos lá. Então, o que é marca pessoal para você? O que é reputação e o que é o personal branding? Vamos lá. Mas eu falo que marca pessoal é um negócio que assim, eu vou criar uma marca. Não, você já tem. Você tem desde o dia que você estava na barriga, sabe assim, antes de nascer. Por quê? Porque a tua marca é o que você representa de alguma maneira para as pessoas, sabe? Então, a gente já tem uma marca pessoal. Eu sempre uso essa frase. Você já tem uma marca pessoal, ainda que você não tenha se dado conta disso. E a outra frase que eu uso bastante é: já dizia minha avó, a ignorância é uma bênção. E a partir do momento que você entende que você tem uma marca, você não é mais ignorante em relação àquilo. Então, você passa a ter responsabilidade em cuidar dessa marca. Então, a marca pessoal é o que eu represento, o que eu significo. Essa marca, então, ela já existe. A diferença é que a gente pode tratá-la de uma maneira estratégica ou não. Esse processo estratégico de trabalhar a marca é o personal branding. Para quê? Para que a gente chegue a uma reputação. Então, o nosso resultado lá é a reputação. Reputação que vai me levar e me favorecer em relação aos meus objetivos. E aí você vai ter os seus objetivos. Obviamente, a gente tem os objetivos de carreira e os objetivos pessoais que estão atrelados à nossa carreira. Eu falo, Má, que não existe amar profissional sem amar pessoal. Sim. A gente é a mesma coisa. Não adianta a gente tratar de uma maneira descolada. As coisas, elas estão totalmente interligadas. E eu realmente acredito que é aí que mora o nosso maior diferencial. Ok, legal. Quando falamos em marca pessoal, falamos no que é dito ou no que é visto? É muito louco isso, né? A minha marca é só o que eu falo? Então, não. Também é a forma como você fala. É a forma como eu me mostro. Como eu me coloco, mais o como eu me mostro. Não adianta eu ter um discurso que fale A e uma imagem, uma postura que fale B. Eu tenho que falar A com A. Então, quando eu falo em marca pessoal, eu tô falando em posicionamento verbal e posicionamento de imagem, tá? O posicionamento verbal, ele é a raiz de tudo. Vamos entender que o posicionamento verbal é como se ele traduzisse quem eu sou, o que eu sinto, qual é o meu objetivo de vida, por que eu tô aqui, né? Então, esse é o meu posicionamento. E o meu posicionamento de imagem, ele tá totalmente atrelado a esse posicionamento verbal. Se eu pego o posicionamento de imagem primeiro e deixo o verbal para depois, eu vou ter uma marca Não que tá casa, né? falando A com B. Não Não casa. casa. Não casa, Má. Exatamente. Então, a gente, quando fala em marca pessoal, eu falo de posicionamento verbal e posicionamento de imagem. E tem uma frase aqui que a gente costuma falar, que é assim: você só tem uma chance de causar a primeira impressão. E aí, por isso que eu preciso ter uma imagem que converse com o meu posicionamento. É de 0 a 30 segundos que alguém cria a primeira impressão sobre você. É o tempo de você chegar a dar um sorriso. Sim, então a roupa que você veste impacta. A sua postura impacta. O seu tom de voz impacta. Tudo isso vai impactar. Porque daí depois o seu posicionamento, ele vai te firmar.
Então, é isso que a gente precisa. Precisa ter um posicionamento, obviamente, inteligente, estruturado, mas uma imagem que converse com isso. Ninguém vive só de uma coisa nem de outra. Exatamente. E eu acho que construir é um processo. Por mais que você tenha Exato. essa percepção de 0 a 30 segundos, mas uma construção leva um bom tempo. Para destruir são segundos, né? Para destruir são segundos. E aí a gente vê isso, Má, quando a gente está falando, esse exemplo é muito bom, assim. Vamos lá, quanto as marcas investem para aparecer, para estampar o seu logo em alguns lugares? É muito investimento que as grandes marcas fazem, porque isso é a imagem da marca. Todavia, o quanto elas investem em relacionamento com o cliente. Por quê? Porque é o relacionamento, é a intimidade, é o conhecer de perto, é o ter tempo, espaço para se posicionar, para se colocar, que vai te firmar não só na minha mente, mas dentro de mim também. A gente quer ganhar espaço no que diz respeito a carinho, no que diz respeito a... Eu sei da sua competência. Eu sei o que o seu negócio pode me proporcionar. E principalmente eu sei quem você é também. E é isso que vai fazer o diferencial na hora que as pessoas vão te referenciar, que elas vão te recomendar, que elas vão falar de você. Ótimo, Thaís. Muito bom, muito bom. Outra pergunta. O que é essencial para uma marca limpa, leve e forte? Tem que ter essa coerência, essa consistência e essa clareza. Exatamente. Explica um pouco mais pra gente. São os 3 Cs que são pilares muito importantes. Os 3 Cs são os pilares que a gente fala assim, cara, assim, isso aqui não dá. Eu vejo muitas pessoas perguntarem assim, ó. Como ser firme sem ser arrogante? Essa é uma pergunta que acontece muito quando as pessoas estão falando comigo pelas redes sociais, ou os meus alunos, enfim, clientes mesmo de consultoria, mentoria. E é uma linha muito tênue, né? É uma Entre os linha dois. muito tênue. Eu posso ser firme sem ser arrogante. Eu posso me posicionar sem ser arrogante. A gente vem de uma cultura em que falar sobre si soa como arrogância. E, na verdade, isso é também posicionamento. Como é que as pessoas vão saber quem eu sou, o que eu tenho a oferecer, se eu Se não você não mostro falar. isso? Exatamente. Como é que as pessoas vão falar de mim o que eu gostaria que elas dissessem se eu não mostro isso? Então, a gente precisa prezar por essa marca, uma marca limpa, uma marca leve, uma marca clara. E tudo isso, sim, coabita no mesmo espaço. Então, a gente trabalha com os 3 Cs. Consistência, coerência e clareza. Eu preciso ser consistente. Eu preciso fazer sempre da mesma forma. Na comunicação, a gente fala que comunicação é repetição. Então, é isso. Eu preciso ser consistente na maneira como eu falo sobre mim, sobre os meus negócios, para que eu marque um posicionamento. Um posicionamento marcado, ele não é um posicionamento que ocorre só uma vez. Ele é um posicionamento repetido com estratégia, tá? Então, eu tenho coerência. Eu preciso ser consistência. E aí, eu preciso ser... Opa, eu falei primeiro. Eu voltei aqui. Tranquilo. Eu vou falar da coerência, consistência, Tá, porque coerência, aqui tá consistência. coerência, consistência e clareza. Peraí. Coerência, consistente, tá. Então, são os 3 Cs. Coerência, consistência e clareza. Quando eu falo em coerência, eu tô falando em falar algo que eu faço exatamente aquilo. O meu discurso é A e a minha ação tem que ser A. O meu discurso não pode ser A e a minha ação B. E todo Então, mundo tá de olho nisso, né? todo mundo tá o Percebe-se. tempo todo de olho nisso. E o cérebro humano, ele capta alguns ruídos que mostram quando há inconsistência. Eu chamo na minha metodologia de o efeito do político. O político, a gente não olha aquele cara às vezes na televisão e fala assim, eu não sei o que é. Eu não sei, mas tem alguma coisa que não vai bem aí. Às vezes, o cara Exatamente. tem um discurso muito bem elaborado, mas naturalmente ele não age daquela forma. Às vezes, ele tá dizendo uma coisa para se proteger, com uma instrução de uma equipe por trás dele, certamente. Ele tá dizendo algo e que, poxa, aquilo não é condizente com o que está acontecendo de verdade. Então, assim, a gente cria essa estranheza que o cérebro humano vai captar e não entende muito bem por quê, mas cria.
Então, essa é a coerência. Consistência. Eu preciso ser consistente no meu posicionamento. A gente costuma dizer que comunicação é repetição. Então, eu preciso ter uma consistência de posicionamento, bater na mesma tecla, sobre mim, sobre o meu negócio. Eu preciso falar, eu preciso me posicionar, porque assim as pessoas vão absorver a minha imagem e entender como me referenciar. E quando a gente fala de uma maneira no empreendedorismo, por exemplo, profissional. E a clareza, eu preciso ser claro em relação à minha mensagem. Eu preciso ser claro em relação aos meus objetivos. Sim, eu estou aqui para fazer negócios. Sim, eu estou aqui para fazer relacionamentos que me levam a negócios. Então, a gente precisa ter essa clareza. Como? Deixando isso escrachado? Não, mostrando o seu interesse mesmo. E tudo isso, sabe, Má, ele tem como base o que a gente sabe sobre a gente, e é por isso que eu sempre trabalho na minha metodologia com esse, que é o principal pilar, o que eu sei sobre mim, para que eu entenda o que mostrar ali para os outros, como mostrar isso para os outros, e sempre de uma maneira atenta à escuta, a escuta atenta ao que o próximo também quer ouvir, o que ele quer saber de mim, o quanto ele está disposto a fazer com que isso aconteça, para que daí a gente não tenha um perfil arrogante ou um perfil chato, que você tá ali com a pessoa tá sabe? Então, assim, a gente vai criando esse bom senso pela escuta, pela empatia e por uma comunicação que não é violenta. Exatamente. A pessoa precisa ser de verdade, né? Acho que a gente resume isso, né? Essa consistência, essa coerência, essa clareza, ela precisa ser de verdade. Exatamente. Aquilo que você deu exemplo dos políticos, se ele não é de verdade, ele não consegue passar o que a equipe dele está querendo que ele passe. Então, é mega importante. Eu acho que esse é um trabalho fundamental, realmente, da sua marca, né? Do seu trabalho mesmo, né? E assim, Má, eu falo assim, pode vestir a máscara que você quiser, veste. Porque na hora que o negócio aperta, ela cai. Exatamente. Máscara muito nenhuma bom. se sustenta. Então, assim, não vamos usar máscaras, vamos trabalhar com base na nossa verdade. E o quanto isso é empoderador, né, Má? Exatamente. Isso é muito, isso empodera muito a gente. Poxa, você entender quem você é, potencializar aquilo, ninguém vai discordar de você quando o assunto é a sua história. Exatamente. Ninguém vai discordar de você. E aí você vai que vai. Aí você voa. Ninguém te derruba. É isso. Legal, Thaís. Você fala muito em pontos de contato com a marca pessoal. O que são esses pontos? Vamos lá, Má. A gente vê hoje com as redes sociais, um empresário tem que estar nas redes sociais, um empreendedor tem que estar nas redes sociais, uma empresa precisa. O mundo tem que estar na rede social. Exatamente. E a rede social, na verdade, ela não é o fim, ela é o meio. Ela é um ponto de contato com a minha marca. A Thaís que está na rede social, da página Thaís Figueiredo, ela tem que ser a mesma que está na rede social da Tagra, a mesma que está na rede social da Pode Comunicar, que são as minhas empresas. Ela tem que ser a mesma Thaís que está aqui na sua frente agora. Ela tem que ser a mesma Thaís quando ela está dentro de casa com a família dela. Ela precisa ser a mesma Thaís quando ela está almoçando com alguém. E ela tem que ser a mesma Thaís que lida com a Maria que cuida da casa dela. Exatamente. É a mesma Thaís, porque todo mundo precisa, quando a gente não sabe, né? As pessoas se cruzam o tempo todo mundo se conhece. Então, quando você, Má, encontrar a Maria que trabalha na minha casa e encontrar alguém da minha família, todo mundo tem que falar a mesma coisa sobre mim. E por isso, os pontos de contato com a nossa marca, então, são a forma como eu vou redigir um e-mail, qual é o meu tom, qual é a minha ortografia, a forma como eu vou me posicionar na minha rede social. Minha rede social é um ponto de contato meu. A forma como eu vou falar com as pessoas que trabalham para mim. A forma como eu vou falar com os meus fornecedores. A forma como eu vou falar com a minha família. Então, tudo isso são pontos de contato das pessoas com a minha marca. Os pontos de contato, eles são essenciais para que eu tenha uma marca coerente, consistente e clara. Então, a forma como eu me posiciono em relação a todos esses pontos são importantes para que eu chegue a uma reputação de acordo com os meus objetivos, que vai me favorecer em relação aos meus objetivos. Ótimo. No empreendedorismo...
for. Você fazer a próxima pergunta, tem 5 minutos só, tá? Tá. No empreendedor... Posso? Posso? Pode, tem que apertar o que eu vou falar com você. Tá. Pode. No empreendedorismo, como isso se aplica? Vamos lá. Eu tô falando vamos lá em gente, vocês cortam. Vamos eu ia lá. te- É o tempo de pensar. começa e aí depois ele corta que é... No empreendedorismo, a gente... A vida, você sabe muito bem disso, a vida do empreendedor, ela é muito corrida. Sim. A vida de um empresário, ela é muito corrida. A gente tem 1 milhão de coisas para Nós resolver. somos tudo. 1 milhão, e nós somos tudo, nós temos que entender um pouco de tudo. A gente tem 1 milhão de decisões ali para tomar por minuto. Exatamente. E a gente não pode esquecer que, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou tomando decisões, enquanto eu estou cuidando de tudo um pouco, eu estou também construindo a minha reputação. Construindo ou destruindo a minha reputação. A forma como eu estou lidando com as pessoas, ela me favorece ou não em relação à minha reputação? Hoje, você tem o seu estúdio. Se amanhã bate na madeira, tá repreendido, mas Opa! assim, se amanhã Às vezes. você decide abrir isso aqui fecha, se amanhã você decide abrir outros negócios, quem é você Exatamente. no mercado? Qual é a tua marca no mercado? Como é que você vai se beneficiar de tudo que você construiu em algum momento? Então, a gente não pode esquecer em momento algum de olhar para a nossa marca e de depositar um tempo, investir mesmo, como um investimento, que tem que ter retorno. Investir tempo na gestão estratégica dessa marca, para que você tenha uma reputação que te favoreça como empreendedor. Exatamente. Ótimo, Thaís. Quais os 4 pilares de trabalho da sua metodologia da marca pessoal? Seja, né, meu amor, meu método que veio da minha vida e que hoje ajuda aí muitas centenas de pessoas. Não, e detalhe, né, Thaís? Foi feito na prática. Foi feito na Então prática. você não está só aplicando, você está... você falou, eu fiz, né? Eu fiz, eu testei. Como você Eu contou. fui minha cobaia. Eu acho que isso é a melhor. E vou te dizer, vez ou outra, eu paro e eu vou estudar. A Thaís Figueiredo, eu abro o meu curso, essa metodologia também virou um curso online. Eu abro o meu curso e eu faço o meu próprio curso. É uma das experiências mais loucas que eu tenho, assim, e que é uma experiência, assim, que todas as vezes que eu faço isso, me enriquece muito. Exatamente. Eu faço Você vai adaptando, vai melhorando, Exato, né? Exatamente, porque o meu objetivo, sabe, sempre é ensinar o meu aluno ou o meu cliente a andar com as próprias pernas. O meu objetivo é que ele entenda como gerir a sua própria marca. Por quê? Os meus objetivos mudam, o meu posicionamento também tem que se ajustar ali. É o nosso rebranding. Então, eu, por exemplo, faço rebranding pelo menos uma vez por ano. Qual é o meu objetivo? Quais são os meus objetivos para esse ano? Qual é o público que eu quero atingir? Quanto eu vou cobrar? E aí sim, eu venho e falo, bom, se eu vou cobrar tanto, a minha imagem tem que comunicar X, Y e Z. A minha rede tem que falar A, B e C. Então, eu vou fazer parte desse grupo, por exemplo, a confraria. A minha imagem hoje, ela mostra o quê? Ela mostra assim, assim, assim. Tá, então tá tudo certo, tá tudo ok. Então, a gente vai moldando esse posicionamento. E esses tá tudo bem, né, Thaís? Porque assim, quando a gente tem uma marca, a gente se preocupa, poxa, mas a gente tá mudando a direção. Não, mas peraí, que eu percebi que não é esse o posicionamento. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Precisa é natural, acertar, é necessário. Precisa ajustar. Eu acho que é importante É isso, é necessário. Exatamente. Vamos lá, se eu tô vendendo para um público que vai pagar R$1.000 uma consultoria, eu vou me posicionar de uma forma. Se eu tô vendendo para um público que vai pagar 12 mil a consultoria, eu tô me posicionando de outra forma. Por quê? Eu sei para quem eu quero vender. Eu sei quem eu quero atingir. E eu entendo que um dia eu já falei com o público que paga 1.000. Mas hoje eu quero falar com o público que paga 12. Por quê? Exatamente. Porque a minha técnica se aprimorou. Porque o meu objetivo de negócio se aprimorou. E porque eu estou apta a trabalhar com esse público. Sim. Então, Perfeito. eu vou me moldar, eu vou moldar o meu posicionamento para atingir essas pessoas. Porque quem paga 1.000 fala diferente de quem paga 12, sim. Uhum. Por quê? Porque ele está em um momento diferente da vida dele. Então, eu vou me adaptar a isso.
E é muito louco ver esse rebranding, assim, porque quando a gente olha, eu vejo o meu, né, ao longo desses anos, assim. Você olha, todo mundo que olha, tem um vídeo lá no meu Instagram que tá fixado lá em cima que mostra exatamente isso. Instagram, vou deixar meu Instagram aqui. Ótimo. A @Thaís Figueiredo. A gente coloca depois, no É... GC. Então, assim, tem um vídeo que tá fixado ali no meu Instagram que mostra exatamente essa evolução de imagem e um posicionamento verbal que comunica sempre a mesma coisa, o que muda é a forma como ele é dito. Então, você vê uma consistência ali. E é isso que eu incentivo mesmo as pessoas, sabe? Entenda de verdade a sua raiz. Sim. Para que daí você mantenha isso, mesmo que você mude a forma como você se posiciona. Quais são esses 4 pilares? Do seja, singularidade, excepcionalidade, junção e ação. Singularidade, quem é você? Por que você é bom? No que você é singular? Excepcionalidade, dentre todas essas coisas legais que você tem entre a sua história, qual é o ponto excepcional que eu vou ressaltar? Fica muito mais fácil eu entender a sua marca e te referenciar se eu souber no que você é muito boa. Você vira sinônimo daquilo. Você vira sinônimo. Exatamente, vira uma autoridade naquilo. Vira uma autoridade naquele aspecto. Junção, diante da singularidade que eu tenho, de tudo que eu tenho de bom na minha história, desse meu ponto excepcional, como é que eu vou juntar tudo isso e transformar em um posicionamento verbal, que vai ser a minha base, a minha raiz e vai ser aplicado durante todo o tempo. Ponto. E ação, como é que eu vou fazer a ação de tudo isso? Em que momentos eu vou me posicionar? Como eu vou me vestir? Qual é a imagem que eu vou colocar? Qual é a minha postura? Então, a gente trabalha com esses 4 pilares para que você tenha uma marca forte, que vai te posicionar, que vai fazer com que você tenha uma reputação positiva, que vai te levar a atingir os seus objetivos com mais facilidade, com mais agilidade. Ótimo. Então, são Perfeito. esses os 4 pilares. Que legal. E eu acho que a gente pode até finalizar esse videocast falando, não adianta você fazer tudo isso e não partir para ação. Com certeza. Né? Eu acho que define bem a sua última palavra, agir, né? Agir. No seja. Agir. E falando aqui para o nosso público, para as empreendedoras, eu preciso de tudo isso caminhando junto com um planejamento estratégico do meu negócio. Sem o plano estratégico do meu negócio, eu não tenho metas claras. Exatamente. Então, eu não sei como agir em função do meu negócio. Um planejamento estratégico de uma empresa, ele deve caminhar junto com o planejamento estratégico da empresária. Então, por isso, na minha metodologia, a gente trabalha com a definição de objetivos, onde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos e daqui 10 anos. Porque daqui 10 anos você pode não querer trabalhar mais. Sim. E aí, quando você não trabalhar mais, as pessoas vão olhar pra você e vão falar que largou da vida. Não, entendeu? Aí a gente vai trabalhar com esse objetivo. Legal, ótimo, perfeito. Então, a gente trabalha com o objetivo mesmo e com o objetivo de imagem. Diante do meu objetivo, daqui 1 ano, como eu quero ser vista? Daqui 3, como eu quero ser vista? Daqui 5 e daqui 10, como eu quero ser vista? E aí, sim, a gente entende como colocar em prática essa ação diante da junção que a gente fez, do que a gente detectou. Vem muito mais conteúdo bom por aí.